Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando o recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezando as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a temperatura de equilíbrio térmico é justamente quando os dois corpos vão atingir a mesma temperatura. Tá? Esse é o nome de equilíbrio térmico. Então a temperatura vai ser igual, beleza? Então, para você resolver qualquer questão de calorimetria, que é o tema aqui dessa questão e dessa aula, qual é a estratégia? Sempre desenhar o que está acontecendo. Então, vamos fazer aqui. Nós temos 300 gramas de água, certo? Então a massa dela aqui igual a 300 gramas e ele está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então imagina o seguinte, você foi ali ferver um cafezinho, beleza? E botou ali 300 gramas, chegou até 80 graus. E aqui vai adicionar 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Eu acho que até um exemplo que ficaria um pouco melhor para estar fazendo essa questão seria o seguinte: a mãe preparando um banho para a criança. Então aqui aconteceu o quê? Ela esquentou a água, ela viu, opa, a água esquentou demais. Ela foi lá, pegou a água da torneira, não foi, porque a torneira é aproximadamente 20 graus Celsius, pegou a água da geladeira e colocou, tudo bem? Para poder quebrar e misturar e provavelmente dar um banho numa criança ou alguma coisa assim, tá? Esse seria mais um exemplo de um caso real. Mas não necessariamente é, a questão que você está pedindo no caso da mistura. E o que vai acontecer no final? Vai acontecer que nós vamos ter aqui 500 ml de água a uma temperatura que nós não conhecemos. Tudo bem? Então nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos tendo trocas de calor. Então, como que nós calculamos trocas de calor? Nós calculamos sempre, o calor é dado pela seguinte equação, Q igual a M vezes C vezes delta θ. Deixa eu desenhar aqui para vocês, botar numa caixinha, o que representa cada letrinha. Tudo bem? Delta θ é variação de temperatura. C é o calor específico. Aí você me pergunta, professor, o que é o calor específico? Cada substância ela possui um calor específico diferente, tudo bem? Que é o quê? A quantidade que esse corpo tem de armazenar calor, tudo bem? Então, se você, por exemplo, vê uma batata normal e uma beterraba, quando você tira da panela, a beterraba está extremamente quente e a batata está quente, mas não está tão quente como a beterraba, principalmente se você cortar a beterraba, né? Quando você corta ali, muitas vezes nem consegue cortar com a mão de tão quente que está, mesmo esperando um tempo, mesmo às vezes botando dentro da água, certo? Porque tem calores específicos diferentes. Um ferro, quando aquecido, o caso mais fácil e mais clássico sobre calor específico, o que é um calor específico, a gente pode pensar na praia, certo? Nós temos areia na praia, tudo bem? E essa areia tem um calor específico extremamente baixo. O que isso significa? Um calor específico baixo da areia. Quando está no sol de meio-dia, quente pra caramba, como é que está essa areia da praia? Pegando fogo. Você botou o pezinho ali, você já sai ali, ó. Se for no Rio de Janeiro, sai como? Já andando para cima e para baixo. Se for numa praia que venta muito, tipo fazendo trek nos Lençóis Maranhenses, aí não tá quente. Mas via de regra, tá numa praia aqui no Rio de Janeiro, botou o pezinho na praia, tá pegando fogo, porque a areia absorve muito calor muito rápido. Entretanto, deu ali 4 da tarde, você botou o pé na areia,
já não está mais quente. Deu 6 horas, então, pronto, está gelada até a areia da praia, certo? Entretanto, a água do mar não. Se você for entrar na água do mar 7 da manhã, como é que está essa água do mar? Está gelada. E se você for entrar na água do mar 5 horas da tarde, a água do mar vai estar mais quentinha, porque ela recebeu o calor durante o dia todo do sol. E se você entrar na água do mar 7 da noite, 9 da noite, ela vai continuar quentinha. Por quê? Ela demorou muito para ela conseguir receber o calor, ela também vai demorar bastante para poder liberar esse calor. Então, o calor específico é isso. Tudo bem? É a capacidade que um corpo tem de adquirir calor, beleza? A massa é a massa e o Q é o calor do corpo, tudo bem? Então, até escrever aqui, ó, massa e aqui calor. Então, esse daqui é o conceito de calor. Só que nós estamos tendo o quê? Trocas de calor. Então, trocas de calor vai funcionar como Q1 mais Q2 igual a zero. Professor, por que Q1 mais Q2 igual a zero? Porque você está pegando a quantidade de calor de um corpo mais a quantidade de calor do outro corpo, igualando esse corpo a zero. Por quê? Porque no final das contas nós iremos atingir um equilíbrio. Tudo bem? Só lembrando que ΔT é variação de temperatura, que é igual ao θ final menos o θ inicial. O θ é representado por trocas de calor, tá? Temperatura. Eu não estou botando T justamente para não confundir com o tempo, que tem muita gente que acha que é tempo e fica confuso. Então a gente acaba usando θ, que é justamente para simbolizar aqui o calor, a temperatura. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Q1 mais Q2 igual a zero. Quem é Q1? Está aqui no passo a passo. Quem é Q1? Q1 é justamente essa equação inteira. Massa de 1, calor específico de 1, vezes variação de temperatura de 1. Tá? Essa variação de temperatura, nós podemos abrir ela em temperatura final menos temperatura inicial. Ó, botei aqui em cima, tá vendo? Então, a gente bota aqui um colchete, temperatura final menos temperatura inicial, mais a massa de 2, calor específico de 2, variação temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é igual nos dois corpos, tá? E a temperatura inicial é diferente. Vou botar aqui o meu roxinho mais para longe. Beleza. Então, olha só, o que temos aqui? Massa de 1 vale quanto? Massa de 1 aqui, massa de 2. Temperatura inicial de 1, tá? Então, isso aqui é θ1. Esse daqui é θ2 inicial. Tudo bem? Vou botar um izinho aqui do lado. Vocês que lutem para entender que é um i, um i pequenininho. Então, aqui, massa de 1, 300. Calor específico, como é o mesmo calor específico, mesmo se ele não tivesse falado que é água, você poderia estar cortando. Tudo bem? Que faltou igual a zero. Mas a gente sabe que o calor específico da água vale 1. Tudo bem? Professor, onde que está escrito o calor específico da água vale 1? A questão não deixou escrito em nenhum lugar, tá? Então, algumas questões você é obrigado a saber que o calor específico da água vale 1. Tudo bem? Mas mesmo se você não soubesse como o calor específico é igual, dá para cortar aqui, e você conseguiria fazer a questão também sem nenhum problema. A temperatura final é justamente a temperatura de equilíbrio, então você pode botar OF, OE, fica a escolha de freguês, tá? Onde OE seria temperatura de equilíbrio, mas final também é a mesma coisa. Temperatura inicial, 80, mais a massa de 2, 200, calor específico de 2, 1, temperatura final, nós queremos descobrir, temperatura inicial, 10, tudo isso igual a zero. Agora a física acabou, entra em parte a matemática. Aqui a gente multiplica 300 θf menos 300 vezes 80 mais 200 vezes OF, que multiplica 200. Aqui vai entrar o sinal de menos, justamente porque mais com menos dá menos. Tá? 200 e 0 igual a zero.
300 OF mais 200 OF, 500 θF. Isso aqui não é um O, tá, gente? É um θ. Então, vamos lá. 300 menos, vezes 80, menos 24.000, menos 2.000, igual a zero. Aí a gente pode, 24 menos 2, menos 26. O menos está negativo, a gente pode passar para o outro lado positivo. Então, 500 OF igual a 26.000. Professor, eu não entendi essa matemática que você fez. Pensa comigo, 24, menos 24, menos 2.000. Eu tinha menos 24.000 no banco, pegou mais 2.000 emprestados, ficou com menos 26.000 negativo, tá? Então, como estava negativo de um lado, a gente passou para o outro lado com o sinal positivo, beleza? Vamos continuar aqui a nossa questão. Então, vai ficar θF igual a 26.000 divididos por 500. θF igual a 260 sobre 5. θF 52 graus Celsius. Logo, a temperatura de equilíbrio aqui, 52 graus Celsius. Letra A. Uma matinha, gente.